Boa noite. Trabalhar, ser independente, se realizar profissionalmente. Esse é um sonho comum a quase todos os jovens. Para concretizá-lo até bem pouco tempo, obter um diploma era o caminho mais curto e certo. Estudar continua sendo importante, claro, mas em um mundo cada vez mais globalizado e inovador e de mudanças rápidas, para obter uma boa colocação no mercado, o jovem agora precisa atender a inúmeros outros requisitos. Falar um segundo idioma, ter domínio no uso de dispositivos digitais, ser comprometido, criativo, a lista de competências é extensa. E é por isso que tantos jovens se sentem inseguros e encontram dificuldade para conseguir o tão sonhado primeiro emprego. Como se inserir em um mercado tão competitivo? Qual é, finalmente, o perfil do profissional requisitado pelas empresas? Quais são as carreiras que oferecem as melhores oportunidades na atualidade? Com o tema Primeiro Emprego, o Opinião Pernambuco de hoje vai tentar responder a essas e outras questões. Para discutir o assunto, convidamos o secretário do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo de Pernambuco, Antônio Carlos Maranhão. Também está conosco o especialista em mercado do trabalho e sócio-diretor da empresa de consultoria econômica e planejamento, CEPLAN, Jorge Jatobá. Completa o nosso debate o diretor regional do Senai em Pernambuco, Sérgio Gaudêncio. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 3423-6836 e também para o Twitter, @opiniãope. Olá, boa noite. Muito obrigada pela presença dos três aqui. Bom, eu queria começar com uma frase que, quando eu estava estudando esse tema, me preparando para vir conversar com vocês aqui, foi a frase que eu mais li. Sobram vagas, falta qualificação. Eu acho que quando a gente vai ler qualquer coisa sobre o primeiro emprego, essa é uma das frases mais comuns. Eu começo perguntando, o que é finalmente qualificação? É um diploma? É uma formação? É uma experiência? Como é que a gente pode definir no mercado atual o que seria qualificação? Acho que Jorge Jatobá pode começar. Qualificação, na verdade, é um conjunto desses fatores, né? Qualificação exige uma boa educação básica, né? Um ensino fundamental de qualidade, um ensino médio também de qualidade, mas com uma preocupação sempre em vocacionar ou qualificando para o mercado de trabalho e, na medida do possível, complementando essa educação ou um trabalho a partir de uma idade que eu acho que não deve ser uma idade muito jovem, porque acho que até o jovem completar o seu ciclo de estudos, quer seja nível médio, quer seja nível superior, ele tem que usar o trabalho apenas como uma forma complementar de formação, porque a maior parte do tempo dele deve ser dedicado mesmo ao estudo, e no Brasil nós temos alguns problemas nessa área, e a experiência que ele vai adquirindo profissionalmente ao longo desses primeiros anos. Então, na verdade, é um conjunto de fatores que exigem educação convencional de qualidade, boa complementação em termos de formação para o mercado de trabalho, se a escola assim oferecer, nem todas oferecem essa possibilidade de você não apenas ter uma formação clássica, convencional, mas ao mesmo tempo ter algumas habilidades e competências para se projetar no mercado de trabalho, e uma cultura que possa levá-lo ou ao curso superior, que a nossa cultura estabelecida é essa, ou uma cultura que o especialize para, com competência e boa remuneração, exercer uma função técnica especializada no mercado de trabalho. Então, na verdade, é um conjunto de fatores, mas todos exigem, sobretudo, qualidade. Se você tiver, e como nós temos, várias lacunas em diversas fases desse processo, você joga um jovem com algumas deficiências no mercado de trabalho, ele vai enfrentar dificuldades que, usualmente, as empresas tentam compensar com a qualificação no local de trabalho. Sérgio, como conseguir essa qualidade necessária, a qualificação, que, como o Jorge falou, é complementar essa qualificação? O que é ter qualidade nessa formação? O que é ter uma qualificação de qualidade? É ser diferente, é procurar ser diferente, é ter aquele algo mais, é fazer com que ele se torne um destaque dentro das suas habilidades normais. Como o Jorge bem disse, tudo passa por esse conjunto de competências. Mas aí eu insiro também uma coisa que é abstrata,
que é a vontade da pessoa ser, do jovem ser. Isso facilita muito o acesso dele a um emprego. Quando esse jovem está fazendo estágio, está como aprendiz dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, ele é percebido, obviamente, por essa empresa, quando ele é diferente. Quando ele respeita os seus compromissos, seus horários, quando ele respeita os colegas, quando ele respeita a empresa que trabalha. Então, é um diferencial que vai dar a ele, com certeza, a possibilidade desse primeiro emprego, sem dúvida alguma. Então, esse conjunto de competências é que forma essa qualificação. E a importância, como o Jorge bem falou, e que Antônio Carlos deverá ressaltar, é a importância de ter a formação de ensino médio, formação de ensino fundamental. E as empresas hoje, elas procuram aquele profissional que tenha condições de dar o retorno para ela, mas também no aspecto crítico, no aspecto de pensamento, de reflexão e principalmente do aspecto da ética profissional. Secretário, o senhor, como pessoa representante do governo, deve saber, como os dois falaram aqui, que a educação pública hoje talvez seja um dos grandes obstáculos à boa qualificação dos nossos jovens. Como é que a Secretaria do Trabalho tem agido para tentar cobrir essa lacuna hoje que existe tanto na educação básica, fundamental, quando esse jovem chega na hora de procurar um emprego, ele ainda não tem uma educação básica que lhe dê sustentáculo para conseguir esse emprego, uma boa colocação, enfim. Como é que vocês têm agido hoje para tentar cobrir essa lacuna? Certo. Eu vou pedir para também conceituar o que eu entendo por qualificação. Sim, claro, por favor. E depois respondo mais objetivamente essa questão da educação pública no Brasil e em Pernambuco em particular. Veja, eu acho que a qualificação é uma etapa da preparação para a vida. Ela não pode estar dissociada da educação, ela não pode estar dissociada da formação cidadã. O mundo não precisa de técnicos robotizados. O mundo precisa de cidadãos com competência técnica, que possam utilizar a sua técnica como instrumento de aperfeiçoamento das relações interpessoais, das relações entre nações, das relações no trabalho, ou seja, pessoas que possam utilizar o seu conhecimento, as suas habilidades, as suas competências para influir, tomar decisão e melhorar a vida no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de casa, no seu ambiente social. Então, acho que a qualificação profissional é importante, é uma etapa importante dessa preparação para a vida. E ela depende, evidentemente, das outras etapas. A educação cidadã envolve uma escola de qualidade. E eu diria que essa escola de qualidade passa por algumas modificações. Eu não considero escola de qualidade aquela que se considera como um corredor, né, e acelera esse corredor para fazer com que os alunos entrem na universidade, tá certo? E apresentam a sua qualidade como o número de alunos que entraram na universidade ou como os primeiros lugares na universidade. Eu acho que o ensino médio tem que ter significância para a vida. Ela não pode ser apenas uma etapa de passagem, né? Então, a qualidade tem que ser entendida, no meu entender, dessa maneira. E acho que o mundo mudou. O mundo está totalmente diferente, tanto o mundo social como o mundo do trabalho, como o mundo onde a gente vive, e a escola mudou muito pouco. Então, eu acho que para ela ser de qualidade, ela precisa de uma transformação radical. Ela não pode ser mais aquela sala de aula de alunos. Alunos, etimologicamente, significa pessoas sem luz, onde uma pessoa só sabe, que é o professor, e recita o seu saber, e os outros que são alunos, que não têm conhecimento, apenas ouvem, né? A gente tem que transformar a escola de um lugar de ensino para um local privilegiado de aprendizagem. E, como a secretaria está trabalhando para... Não é a secretaria, é o governo como um todo. O governo como um todo. Né? Então, o esforço que o governo do Estado está fazendo como um todo, e especialmente na Secretaria de Educação, é, por exemplo, transformar as escolas em escolas de tempo integral,
ser um ambiente mais atrativo do que a rua. Isso é difícil, já aconteceu, ainda não aconteceu, está no caminho, né? Instrumentalizando as salas de aula, mas a instrumentalização das salas de aula não é suficiente, o suficiente é a preparação pedagógica, um bom posicionamento dos professores. A gente sabe que há ambientes de tensão aí, a gente sabe que a profissão de professor no Brasil como um todo e em todos os níveis, da escolinha até o nível superior, não é uma profissão reconhecida como deve ser, né? Então, todos esses problemas estão sendo identificados e enfrentados na medida das possibilidades. Ok. Outra coisa que eu estava lendo, Jorge, era a questão de que muitas pessoas só se apercebem da necessidade, das exigências do mercado, da necessidade de qualificação quando vão procurar o primeiro emprego. Isso é verdade? Por que isso se dá? Ainda não temos noção disso. Os jovens ainda vivem em um mundo fantasioso de que bastam ir vivendo e quando chegar a hora de conseguir o emprego vão lá e vão conseguir. Ainda temos essa ilusão? Os jovens ainda pensam assim? Isso é o resultado de uma falta de sintonia entre o que é ensinado na escola e o que o mercado exige. Uma desconexão entre o currículo e a realidade, né? E na medida que se avança, por exemplo, para você ter um ensino integral e integrado, algum tipo de especialização de treinamento e educação profissional dada a um estudante que esteja afinado com a realidade econômica e social do ambiente que ele vive, né? Por isso que muitas vezes ao você fazer ou um treinamento ou uma educação profissional, você tem que estar em sintonia com o mercado. Porque a educação não é só preparar para o mercado de trabalho, tem a questão cidadã, com que eu concordo plenamente com o professor Antônio Carlos falou. Mas se você não tiver uma sintonia com o mercado, esse jovem vai se lançar no mercado e vai descobrir que a competência que ele tem é apenas extremamente convencional e não é apropriada para ele exercer tudo que o mercado de trabalho exige. Então, esse descompasso, esse ato entre aquilo que é ensinado e aquilo que é exigido, é sinal de que o mundo mudou lá fora e que a escola tem que rapidamente ir atrás, né? Usando vários recursos. Os recursos hoje são enormes, existem recursos na área de tecnologia da informação, na área de didática, né, que permitem você até agilizar esse processo. Mas essa convergência entre mercado e educação é fundamental para evitar essa desilusão. Sérgio, quando a gente fala das exigências do mercado, como eu disse no começo do programa, elas são muitas. Procura-se pessoas que sejam criativas, inovadoras, falem inglês, alemão, tenham diploma universitário, pós-graduação, seja expert em computadores. Aí eu pergunto, são exigências plausíveis? A gente tem condições realmente de ser tudo isso? Qual é a chave? Os jovens precisam ficar inseguros, eu não sou criativo, ou acabam se adequando quando entram nessas empresas? Eu poderia dizer que existem hoje 3 atores principais para a formação de um jovem, para que ele chegue ao mercado de trabalho. Primeiro, as instituições formadoras. Cada um tem sua parcela de responsabilidade nesse processo. As instituições formadoras têm que tratar o aluno, o jovem, né, e prepará-lo de tal forma que ele chegue ao mercado de trabalho devidamente qualificado com essas habilidades e mostrando para eles que esse diferencial, buscando uma outra língua e outras coisas desse tipo, vai fazer com que ele se insira mais rapidamente no mercado de trabalho. O segundo ator desse processo é o próprio jovem. Ele precisa ser estimulado, ele precisa ser incentivado, ele precisa ter a vontade de querer ocupar um espaço no mercado de trabalho. Isso eu digo claramente, Andréa, porque no estado de Pernambuco nós percebemos algumas dificuldades com relação a isso. O jovem ele se acomoda. Não sei se ele se acomoda simplesmente porque não tem o interesse do trabalho ou porque não acredita em si mesmo. O terceiro ator desse processo são os empregadores. Os empregadores têm uma função essencial nesse processo, que é fazer com que esse jovem possa entrar na empresa e aprender através do estágio, através da aprendizagem, e a empresa tem que facilitar esse acesso. O que existe hoje no Brasil é que a indústria ela está muito distante da educação profissional.
né? Em outros países do primeiro mundo, essa relação é muito próxima. Então, existe a escola dentro da empresa, existe a empresa dentro da escola. E no Brasil isso não ocorre. Eu inseriria aí, acrescentaria um quarto ator, né, que seria o poder público, que seria responsável para fazer com que esses jovens se sentissem, de certa forma, estimulados. Para você ter ideia, André, no Brasil, nós temos 70% dos jovens do Brasil, eles entendem que a sociedade valoriza muito mais a vida acadêmica do que a vida profissionalizante. Isso é um dado que ocorre no dia a dia, nós percebemos. A vida profissionalizante que o senhor fala seria o quê? Um curso técnico, por exemplo? Curso técnico ou fazer uma qualificação, né, juntamente com... O curso técnico, ele é essencial para que o jovem possa se inserir no mercado do trabalho. E hoje, aliás, há muito tempo isso já ocorre. É muito mais fácil você ter uma vaga no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, através de uma formação técnica do que de uma formação superior. Mas eu diria assim, o preconceito da sociedade, a dificuldade que a sociedade enxerga isso, faz com que o jovem procure sempre o ensino superior, o que é importante para ele. Mas é importante também que ele perceba que o ensino técnico poderá dar uma vida de qualidade a ele. Nós conhecemos várias pessoas, cada um de nós, que tem o seu curso superior, mas está desempregado, ou está subempregado. E conhecemos também várias pessoas que são técnicos e que têm o seu emprego garantido e emprego bem remunerado. Então, essa realidade não ocorre, por exemplo, na Alemanha. Em 9 países pesquisados, apenas a Alemanha, o jovem da Alemanha foi que percebeu e entendeu que a sociedade valoriza tanto o ensino profissionalizante quanto a vida acadêmica. Isso aí que o senhor está falando é interessante, porque realmente eu vi um estudo que diz que no Brasil é o país onde mais se valoriza um diploma universitário. Sim. Onde há o maior abismo entre salário de quem tem um diploma universitário e de quem não tem, mas que esse abismo também está caindo com relação aos cursos técnicos profissionalizantes, já que o mercado tem precisado cada vez mais dessas pessoas. Perfeitamente. E aí a questão é, ter ou não ter um diploma universitário é essencial hoje em dia? O jovem pode realmente ser bem-sucedido apenas com um curso técnico? Como é que o senhor vê essa questão hoje, senhor Antônio Carlos? A gente caminha para ser uma sociedade como a Alemanha, por exemplo, onde o diploma universitário, mas sim a vocação, mas sim a habilidade de cada um com cada coisa, vai ser mais importante? Eu acredito e espero que sim. Né? Sérgio pontuou muito bem hoje, isso ainda é um certo estigma, porque as escolas técnicas foram fundadas há 120 anos atrás, 130 anos atrás, como um meio de amparo aos filhos de órfãos, aos órfãos, filhos de viúvas, e para diminuir vagabundagem. E parece que esse estigma, né, permanece quase até hoje. Né? Graças a Deus isso está sendo modificado. A sociedade não está mais aceitando um diploma de nível universitário que seja apenas um canudo oco. Né? O mundo quer cada vez mais conteúdo. E eu diria que também não queria restringir ao mercado de trabalho. Essa preparação para a vida é uma preparação para o mundo do trabalho, para a chamada vida útil das pessoas, onde elas desenvolvem atividades produtivas e tal, que podem estar ligadas a um emprego ou que podem estar ligadas a uma atividade empreendedora. O empreendedorismo está cada vez mais fortalecido. Né? Então, a preparação para a vida deve envolver também aspectos dessa natureza. Né? Como empreender, como aproveitar oportunidades, como montar uma microempresa, como ser um empreendedor individual, como trabalhar por conta própria. Né? Então, essa questão está sendo casada também porque a sociedade está insistindo, está pressionando e as estruturas governamentais estão oferecendo condições de essas pessoas que não procuram uma relação formal de emprego, né, tenham também coberturas sociais. Quer dizer, quando se acidentam, tem direito ao seguro, quando adoecem, tem direito ao auxílio, a um salário, etc.
Eu quero ouvir vocês dois quanto a isso. Eu acho uma questão bem interessante, mas eu vou precisar chamar um intervalo. A gente volta no próximo bloco para ouvi-los, ok? E a gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o tema Primeiro Emprego. Participam do debate o secretário do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo de Pernambuco, Antônio Carlos Maranhão. Também está conosco o especialista em mercado do trabalho e sócio-diretor da empresa de consultoria econômica e planejamento CEPLAN, Jorge Jatobá. E completa o nosso debate o diretor regional do SENAI em Pernambuco, Sérgio Gaudêncio. Bom, como prometido, eu acho que esse assunto da questão do diploma, o peso que o diploma tem aqui no Brasil, é muito importante. Eu queria ouvir a opinião de vocês também sobre esse assunto. Por favor, Jorge. Nós somos uma sociedade, infelizmente, cartorial. Nós valorizamos mais o diploma do que o conteúdo do conhecimento, o conhecimento por si mesmo. Então, o diploma virou uma espécie de requisito fundamental para você ter mobilidade social e ter reconhecimento e ter se valorizado, tanto pelo empregador como pela família. Não importa se você seja um diplomado incompetente. E o mercado premia isso, né? E isso é um pouco da nossa cultura acadêmica bacharelesca, que é uma cultura, inclusive, típica no mundo latino e, sobretudo, no mundo ibérico. Veja o caso da Espanha, por exemplo. A taxa de desemprego na Espanha é das mais altas da Europa, na ordem de 25%, 26%. Sabe por quê? A maior parte dos espanhóis tem curso superior. E nem todos querem exercer funções que não sejam de curso superior, né? Você tem um pouco isso também em Portugal. E nós herdamos um pouco dessa cultura. As sociedades anglo-saxônicas, por exemplo, a Inglaterra, onde os cursos técnicos têm uma longa tradição, são cursos em que as pessoas não vão ao curso superior, apenas algumas vão, porque a sociedade não precisa ter todos diplomados em curso superior. Essas pessoas são reconhecidas pelo mercado, são valorizadas pela sociedade e têm um rendimento que, no conjunto da sociedade, não torna a sociedade profundamente desigual. O Brasil é uma sociedade profundamente desigual, e isso tem muito a ver com o retorno à educação. E o Até retorno porque, à educação como a é gente diferenciado. estava comentando, às vezes as pessoas acabam fazendo um curso superior por fazer, não estando dentro da sua vocação, por consequência, não serão profissionais que gostam do que fazem, e aí as consequências vêm, né? Uma pessoa que gosta do que faz, trabalha num curso técnico e faz bem o que faz, deve, claro, ser reconhecido pelo mercado, uma coisa que não acontece sempre aqui no Brasil. Em né? nossas escolas e nossos colégios têm uma culpa e responsabilidade nisso, porque eles formam as pessoas para o vestibular e para o curso superior. A cultura do vestibular é uma cultura dominadora, extremamente forte na nossa sociedade. É difícil reverter isso. Mas nós conhecemos experiências em outros países, conhecemos a literatura, que mostra que quando você tem oportunidades para treinar e qualificar bem pessoas que exerçam ocupações bem remuneradas, que não são necessariamente ocupações que exijam um curso superior. Mas é difícil, dada essa origem histórica das escolas federais técnicas e dessa dificuldade de a gente enfrentar esse preconceito para poder superar isso. Mas o mercado, mais cedo ou mais tarde, vai definir isso. E o mercado não no sentido apenas de se formar para ser um empregado, porque, como disse o professor Antônio Carlos, você forma o mercado não apenas para atender necessidade de trabalho, um assalariado, mas você pode trabalhar como empreendedor, você pode atender também exigências do aparelho produtivo. E nossa sociedade também, nosso sistema educacional, não prepara o cara para ser empreendedor. Às vezes prepara o cara para ser empregado mesmo. Dificilmente você tem um ensino que sempre abre essa possibilidade para o indivíduo. Você pode ser um assalariado, um funcionário público, ou você pode ser dono do seu próprio negócio. Mas para isso tem que dar a ele instrumentos para tal. E a gente não tem dado esses instrumentos. E todos eles serem reconhecidos, né, pela sociedade, claro, e financeiramente. Antes de ouvir o senhor, eu queria falar uma frase que eu achei interessante com relação a essa questão do diploma superior no Brasil. Eu vi uma pessoa que escreveu um texto que diz assim: o diploma não serve mais para abrir portas profissionalmente no Brasil, mas sim para não fechá-las.
Porque com a massificação do ensino superior, os empregadores hoje enxergam uma pessoa que não tem um diploma superior simplesmente como uma pessoa que não se deu nem ao trabalho de fazer uma faculdade. Ou seja, está tão fácil fazer faculdade, está tão barato, que os empregadores estão achando que essa pessoa, se não tem faculdade, então, meu Deus, não se deu nem ao trabalho de fazer um curso superior. Quais são as consequências disso para o nosso mercado? Para onde é que a gente vai com um pensamento como esse? É interessante, né? Nós vamos buscar na história alguns paradoxos que são bastante interessantes. Por exemplo, se nós voltássemos agora 20 anos na nossa história, nós encontraríamos um país em que o jovem teria uma dificuldade imensa de chegar ao ensino superior. Então, naquela época, só aqueles de famílias mais abastadas, que tinham condições de estudar em escolas particulares, é que conseguiam chegar às universidades, principalmente as públicas. Já é um paradoxo nisso. Então, hoje, com o FIES, com os programas de governo que facilitam, né, o acesso das camadas mais populares às universidades, esse quadro começa a mudar. E veja que muda no momento em que o país cresce, tem um desenvolvimento econômico forte, a quantidade de empregos aumenta bastante e faz com que os cursos técnicos também comecem a chegar. Então, hoje nós temos muitos jovens que chegam a ter o diploma de ensino superior, de curso superior, e ele fica achatado porque os técnicos que são necessários para a manutenção, né, das indústrias, das empresas, eles ficam se sobrepondo, vamos dizer, à necessidade do mercado para nível superior. Então, essas pessoas de nível superior com diploma embaixo do braço, elas vão ter uma dificuldade imensa de encontrar o seu emprego hoje, enquanto os técnicos, né, eles têm essa facilidade maior. E diante dessa nova conjuntura que existe no nosso país, nós temos um crescimento absurdo, né, e importante para o país de instituições formadoras desses técnicos. Nós temos uma ampliação, um crescimento enorme do número de institutos federais no país, de campos dos institutos federais. Nós temos um crescimento enorme, especificamente em Pernambuco, das escolas técnicas estaduais. E nós temos um crescimento enorme também das unidades, das escolas do Senai. E observe, André, que com isso também a ampliação de vagas totalmente gratuitas e muitas delas até com bolsas para que o aluno possa ter uma formação técnica e se inserir no mercado de trabalho. Então, eu acho que é o momento do país repensar e verificar até quando vai se conceber essa ideia de que o diploma de ensino superior é que é importante. Se você pegar um tempo atrás, as pessoas faziam curso técnico para complementar com o curso superior. Então, eles faziam curso de dedicações. Eu acho que hoje a gente tem muita noção de que o curso técnico é para aquela pessoa carente que não vai ter acesso à universidade. Vale a pena fazer um curso técnico, mesmo você sabendo, tendo certeza que você quer cursar a universidade depois? Vale e muito. Inclusive, é um diferencial para a indústria. A indústria percebe que a formação técnica aliada ao ensino superior é fundamental para que ele tenha um conhecimento que vai ser necessário para aquela empresa, para aquela indústria. Então, a formação, as duas coisas, porque na formação técnica ele tem uma atividade prática muito grande. Hoje nós temos programas no Brasil que estão fazendo, por exemplo, uma espécie de residência, como residência médica, para engenharia, para que a pessoa que esteja saindo da universidade no curso de engenharia civil, por exemplo, ele receba bolsas para estar 1 ano dentro da empresa para se formar melhor, porque ele sai com conhecimento teórico, mas ele tem deficiência na questão prática, e isso o ensino técnico tem de sobra. Então, aliar as duas coisas é fundamental para que ele seja um profissional de destaque no mundo do trabalho. A gente já tem aqui algumas perguntas dos nossos telespectadores. Marcelo de Campo Grande, ele pergunta para o secretário: por que a maioria das vagas disponibilizadas pela agência de emprego são para subempregos cuja exigência de escolaridade é mínima? Não há oportunidades para mão de obra qualificada no Estado. Como é que o senhor vê isso, secretário? É verdade? Não, nós nas agências do trabalho, nós registramos todas as vagas que são captadas ou oferecidas pelas empresas, né? Então, evidentemente que nós temos uma grande quantidade de vagas para a construção civil, onde há ainda uma exigência menor de qualificação, de escolaridade, né? Nós temos algumas... Mas isso reflete puramente o aquecimento do mercado nessas áreas. Né?
Mas nós temos também, e também tem uma outra questão importante, que é também uma questão cultural. As pessoas de nível médio ou de nível superior se sentem incomodadas em procurar a agência do trabalho, porque acham que lá é um ambiente onde só o operário procura, só o operário de funções mais simples vai ser intermediado. Isso significa que o empregador, né, não anuncia lá? O empregador começa a anunciar lá. Então, hoje nós temos, por exemplo, programas que são programas importantes, como o Qualinaval, que é um projeto de formação para a indústria naval, está associado também à formação, à entrada na indústria naval. Nós temos o programa Qualipetro, de formação de professores e de qualificação de profissionais para a indústria de petróleo e gás. Nós vamos iniciar um programa chamado Qualiauto, que é para o polo automotivo, né? Então, são programas que são sempre casados entre a formação e a perspectiva de emprego, tá certo? Então, normalmente, essas vagas que estão lá disponíveis, o telespectador tem razão, elas aparecem em número maior para oportunidades de trabalho e de funções mais simples, porque as outras estão realmente sendo ocupadas à medida que os candidatos se formam. Entendi. Para Sérgio, já que SUAP, eu acho que é o mesmo Marcelo que pergunta, já que SUAP está tão evidente, por que não há preparação para soldadores e área de metalurgia no Senai? Mas há. Assim, nós temos na nossa Escola do Cabo um parque muito interessante para a formação de soldadores. Como ter acesso? É só ele procurar a Escola do Cabo, por telefone da Escola do Cabo, e se matricular em um dos cursos, né, que pode ser, inclusive, dentro do programa Novos Talentos do Governo do Estado. A matrícula é simples, assim, chega lá, eu quero me matricular, ou tem que passar por uma seleção, alguma coisa? Não, ele tem que ter um nível de escolaridade, né, que atenda ao curso, mas ele chega lá e se inscreve, se matricula e faz o curso de soldagem. Então, é interessante dizer que eu discordo inteiramente quando se diz que não há mão de obra qualificada para atender a realidade hoje do Estado de Pernambuco. Não é bem assim. Nós temos que entender que o avanço econômico do Estado de Pernambuco nos últimos anos foi muito forte. Né? E, obviamente, a necessidade de empregos também foi muito grande. E, obviamente, as instituições formadoras estavam preparadas para aquela realidade daquele momento. E para chegar à necessidade, para atender a essa demanda enorme de técnicos qualificados, ela também tem que se desenvolver. Mas para isso ela também precisa ter docência de qualidade. Então, é um crescimento conjunto. E tanto o Senai, quanto os institutos federais, quanto as escolas técnicas estaduais, têm tentado e têm buscado, de fato, acompanhar, né, e dar o provimento ao mundo do trabalho de profissionais qualificados. Nós estamos tentando. Então, é Marcelo o nome dele? Marcelo. Marcelo, nós temos sim formação na área de soldadores, inclusive com docentes altamente qualificados. E com certeza você fazendo um curso desse, você vai ter a possibilidade de se inserir numa vaga aí, lá em SUAP, seja no estaleiro, na refinaria. Sérgio, eu queria complementar um pouco aí, se posso fazer isso, André. Claro, claro. Veja, nos últimos 5 anos, porque eu ainda não tenho a estatística de 2012, porque o relatório chamado RAIS só sai em junho, então o último relatório que eu tenho é de 2011, foram geradas aproximadamente 500 mil novas vagas de trabalho em Pernambuco, certo? Então, quase 100 mil, 97 mil na construção civil, 55 mil na indústria, 96 mil no comércio e 176 mil vagas na área de serviços, né? Então, todas essas vagas foram preenchidas na sua grande maioria, com pessoas que chegaram lá para o primeiro emprego, porque o mercado de trabalho só se amplia com a chegada de pessoas para o primeiro emprego, né? Não existia, não pode haver expansão do mercado de trabalho se não houver a entrada de novos atores, novos trabalhadores nesse mercado, né? E na questão da soldagem, queria dizer a Marcelo, porque há alguns anos atrás
eu antecedi Sérgio lá no Senai, né? Eu passei 15 anos, né? E a demanda por soldadores era da ordem de 50, 60 por ano. A partir de 2007, foram formados no Estado mais de 2.000 soldadores por ano. E é por isso que a nossa indústria naval está cada vez mais sólida, é por instituições como o Senai, como o Instituto Federal de Educação, como as escolas técnicas do Estado, que a gente está dando conta desse recado. Né? Quer dizer, não se pensava que seria possível construir navios em Pernambuco. Nós construímos, sem nunca ter construído antes, os 2 maiores navios que hoje estão em atuação no Brasil. O Zumbi dos Palmares e o João Cândido são os 2 maiores navios jamais construídos no Brasil. E isso foi a tenacidade do pernambucano, isso foi a crença dos investidores, e entre os investidores nós temos também pernambucanos, como é o Grupo Queiroz Galvão, né, ao lado de outros investidores, que fizeram com que a gente ultrapassasse isso. E, se Deus quiser, vamos continuar e aproveitar a SUAP como um grande fornecedor de equipamentos para a indústria de petróleo, gás, offshore e naval no mundo inteiro. Nós temos capacidade e os pernambucanos são capazes disso, e o futuro que se nos avizinha é esse. Jorge, eu queria falar um pouquinho agora de estágio. A gente está falando de curso técnico, mas para quem está fazendo um curso universitário e até mesmo para quem está fazendo um curso técnico, qual é a importância do estágio para se entrar no mercado de trabalho? E uma pessoa que tem um estágio, de que forma ela pode aproveitar ao máximo para que aquele estágio signifique uma porta de entrada para ela nesse mercado? O estágio é importante. Eu vou repetir o que eu disse antes aqui. Eu acho que o fundamental é estudar. Né? Então, é por isso que a gente vê até com satisfação que as estatísticas de taxa de participação, que é a fração da população em idade de trabalhar, que está trabalhando, nas idades mais jovens, está diminuindo, porque o pessoal está ficando mais na escola. Né? Então, o estágio deve ser alguma coisa que complementa a formação e dá o caráter prático naquela atividade. E, obviamente, a natureza do estágio depende da formação da pessoa, de onde ela quer se inserir no mercado de trabalho. Então, o estágio, inclusive o estágio hoje é regulamentado em lei, tá certo? Hoje é uma lei muito clara com relação ao estágio, que assegura direitos, mas a qualidade do estágio, o que o estudante vai obter do estágio, vai depender de 2 coisas. Primeiro, da disposição dele de aprender. E segundo, de onde ele escolheu, ele foi acolhido. Né? Porque ele pode ter acesso a certos instrumentos e a certas práticas que ele não tem na formação mais teórica. Né? Então, ele era fundamental nesse sentido. Mas eu queria aproveitar para introduzir uma outra coisa que, em geral, passa batido nas discussões, que ajuda muito os formuladores de política, como Antônio Carlos. Eu posso pedir para o senhor falar no próximo bloco? Pode, que a gente está claro. precisando fazer um intervalo. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas e comentários pelo telefone 34236836, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e pelo Twitter @opiniãope. A gente volta em um instante. O Opinião Pernambuco está de volta. Hoje discutimos o tema Primeiro Emprego. Bom, conforme prometido, Jorge queria falar alguma coisa no outro bloco. Por favor, a palavra é sua. Tem um bônus no mercado de trabalho que a gente tem que aproveitar. É o seguinte, está se reduzindo o crescimento da oferta de trabalho no Brasil por conta de que a fecundidade caiu muito. Então, o número de jovens ingressando no mercado de trabalho está diminuindo em termos absolutos. Se você olhar a taxa de crescimento da população de 15 a 19 anos, entre 2000 e 2010, foi negativa. Isso significa que tem menos gente entrando, o que ajuda o mercado. Se a economia está crescendo, então você consegue, com muita dificuldade, atender essa demanda. Né? Isso explica, inclusive, agora porque você está com uma economia rateando um pouco e você tem taxas de desemprego ainda muito baixas. Mas isso é uma janela de oportunidade. De um lado,
Mas, de outro, mostra que você precisa ter muito cuidado, porque senão você vai ter um agravamento da escassez. Porque se a economia continuar crescendo muito rapidamente e a oferta não acompanhar, você vai ter um problema apenas de qualidade, vai ter um problema também de quantidade. Como alguns países da Europa já têm, né? Doutor Antônio Carlos queria falar, mas eu queria, como o senhor me disse do que o senhor queria falar das escolas técnicas, tem uma pergunta de Lívia, do Ibura, que cabe bem nisso. Ela diz, por que o Estado não investe mais em ensino técnico junto com o ensino médio, que chamam aquelas escolas profissionalizantes, né? Integrado. Esse é um projeto que deverá ser aumentado nos próximos anos. Esse ano, por exemplo, nós estamos com um projeto, iniciamos este mês, um projeto chamado ProJovem Trabalhador, e o público-alvo foi o público que está cursando o ensino médio nas escolas públicas estaduais em mais de 100 municípios no estado. A qualificação profissional bancada com recursos de um programa federal chamado Pronatec, também tem uma vertente que deverá ganhar dimensão nesses próximos anos, que é chamado o Pronatec para alunos de escolas públicas estaduais no Brasil inteiro. Por que ele não começou forte aí? Porque o Pronatec dedicou-se a atuar em cima daquelas pessoas que estão no cadastro único, no Bolsa Escola. Então, houve um grande esforço para a capacitação dessas pessoas, para que eles pudessem sair de uma posição de dependência de uma bolsa e se qualificar para o mundo do trabalho. Mas, por exemplo, a semana passada eu estive num evento que me empolgou bastante. É um convênio que foi feito entre o Ministério do Trabalho, aliás, o Ministério da Educação, o SEBRAE, o Sistema S como um todo, como executor, os institutos federais e as secretarias de educação, para incluir empreendedorismo nos cursos de qualificação que vão ser dados nas escolas públicas do país inteiro. Né? E, por falar nessas escolas técnicas, eu queria aqui dizer uma coisa que eu acho que, inclusive, como você me nominou como representante do governo, eu tenho que dar esse crédito. Né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas no país 100 e poucas escolas técnicas federais. E em Pernambuco, 6 escolas técnicas. Hoje nós estamos com quase 30 escolas técnicas funcionando em Pernambuco, todas elas no governo Eduardo Campos, nos 2 governos Eduardo Campos, e nós mais do que triplicamos o número, estamos triplicando o número de escolas federais por uma decisão do presidente Lula. De interiorização dessas escolas e de interiorização das universidades. A gente saiu de uma cultura que era a Rota do Camarão, na beira da praia, porque todas as pessoas de posses no Brasil ou moravam ou mandavam seus filhos estudar na beira-mar, e agora a gente tem universidades polvilhando todo o território nacional. Isso é uma coisa que a história fará justiça. Eu aproveito para lhe perguntar, fazer a pergunta então de Carlos Antônio de Olinda. Ele parabeniza o tema do programa e quer saber se Olinda dispõe de algum programa governamental voltado ao primeiro emprego. Tem alguma escola técnica em Olinda? O que as pessoas de lá têm acesso? Olinda está contemplada com uma escola técnica do Instituto Federal de Educação em Pernambuco. Houve algum problema que atrasou na identificação de terreno, mas Olinda foi um dos 7 municípios que foram escolhidos em Pernambuco, né, para implantação de escola técnica federal. Ainda não tem? Ainda não tem, está em fase de construção. Ok. Ivanildo do Arruda. Uma pessoa com 43 anos que queira iniciar uma faculdade, ao terminar, terá dificuldade para arranjar emprego? Isso é outro tema, né? O primeiro emprego para quem está entrando no mercado mais velho já. Uma pessoa que, enfim, ou trabalhou em outra área e agora quer mudar de área e arrumar o primeiro emprego nessa nova área. Existe dificuldade a mais para essas pessoas também, com mais idade? Eu queria pegar esse ponto, porque esse ponto é típico da cultura que você, para ter um emprego, precisa ter um curso superior. Se a gente olhar para as estatísticas do mercado de trabalho, a gente vê que as pessoas acima de 40 anos estão conseguindo trabalho.
a realidade de 15, 20 anos atrás era mais difícil. Parece que só os mais jovens, da idade de 15 a 30, 25 a 39, etc., depois de 40, 45, hoje o mercado valoriza as pessoas com experiência. As pessoas com idade acima de 40 anos, se tiver as competências adequadas, o mercado absorve. E não precisa ter necessariamente um curso superior. Ele pode ter uma competência e uma qualificação que permita ele obter um bom emprego, uma boa remuneração, sem necessariamente ter que passar 4, 5 anos, mais alguns anos de residência ou das engenharias, ou na área médica, ou de estágio, ou de experiência adicional adquirida após a graduação para poder ter uma remuneração adequada. Então, eu diria, o mercado hoje não exclui esse grupo, do ponto de vista etário, e o mercado premia se você tiver uma qualificação adequada. Vamos pegar o caso, por exemplo, da petroquímica Soap e da refinaria, tá certo? Nós temos agora 40 e poucos mil pessoas trabalhando ali dentro. A maior parte está na fase de instalação, implantação na construção civil, edificações, etc. Esse pessoal vai ser substituído em breve por engenheiros e técnicos, né? Os 1.500 não vão ser todos engenheiros. Você vai ter algumas ocupações no nível técnico, né? E o mercado local tem que prover esse pessoal. Porque se não prover localmente, ele vai buscar esse pessoal em algum outro lugar do país, ou fora do país. E isso é ruim para Pernambuco, né? Porque você tem que transformar PIB, produção, em renda. Senão, se a renda vazar, porque você tem fornecedor de fora do Estado, ou porque você gera emprego para pessoas que estão fora, você não transforma o progresso econômico em progresso social. Então, essa questão da idade hoje não é excludente, né? Se você e aí aproveita então para fazer a perguntinha, né, Paula de Olinda? Uma pessoa próxima dos 40 anos que busca mudar de profissão, é mais adequado querer ingressar em um curso técnico ou superior? Aí está dentro do que o senhor está falando, né? Você tem que olhar, tem o poder público aí, o governo do Estado, os institutos federais, o Sistema S, etc., está mostrando aí que tem um menu de oferta de cursos, e a maior parte dessa oferta hoje ela está em harmonia com o mercado. Acho que você passou a época que você oferecia cursos desvinculados do que está acontecendo no mercado. Ou seja, uma demanda por empreendedores, que às vezes tem lacunas na atividade produtiva, né? Você precisa, por exemplo, de fornecedores de uma série de bens e serviços. Tem um conjunto de empresas se instalando em Pernambuco. Você pode ser fornecedor de primeira, se não é de primeira, pode ser de segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima linha, você termina fornecendo. E é oportunidade de trabalho, não trabalho assalariado, mas de trabalho produtivo, de gente que cria valor, produz bens e serviços para vender e com isso gera emprego também. Então, eu acho que existe essa oportunidade e agora tem que procurar saber qual é o talento da pessoa, quais são as competências que ela tem, o que ela aprendeu no passado, o que ela pode aprender no futuro, que o mercado está exigindo. E procurar no setor público a oferta que está disponível nos órgãos e instituições que estão promovendo a educação profissional. Sérgio, a gente falou muito em empreendedorismo. Mas o jovem, quando ele quer empreender, ele encontra algumas dificuldades. Ele ainda não tem experiência, ele não tem credibilidade nas instituições financeiras para pegar um empréstimo, uma coisa. Como driblar essas dificuldades? Como é que o jovem pode fazer para fazer valer uma boa ideia que ele tem, uma vontade de ser o próprio patrão? Como é que o jovem pode botar realmente para frente um projeto de empreendedorismo? Primeiro, eu queria dizer que a importância do poder público, nessa hora, de fazer com que programas surjam e que faça com que esses jovens se sintam incentivados para essa prática. E aí volta a responsabilidade da outra parte, que é das instituições formadoras, de terem no seu currículo a questão do empreendedorismo, fazer com que o aluno compreenda essa realidade e veja aí, isso como uma possibilidade, uma alternativa que ele tenha de ter seu próprio negócio e se dar bem, né? E o Brasil tem dado excelentes resultados com relação a isso, né? O que acontece hoje é que tem diminuído bastante no Brasil o número de empreendedores. E tem uma justificativa, é exatamente a quantidade de empregos que vem aumentando, né? Que faz com que ele deixe de ser empreendedor para ser um empregado. Mas, por outro lado, faz com que esses empreendedores que ficam, eles se deem melhor na vida, né, como empreendedores, do que se davam, que a concorrência diminui. Né? Então, é importante dizer isso. E eu queria também dizer que, para que Pernambuco, né, seja visto de uma forma diferente, é bom que nós analisemos que nós não tínhamos, em Pernambuco, uma indústria de petróleo, de refinaria, nós não tínhamos estaleiro, nós não tínhamos uma indústria automotiva, nós não tínhamos petroquímica.
Então, são profissionais novos que chegam para a realidade do Estado de Pernambuco. Então, para que esses profissionais novos cheguem a ter essa oportunidade, é importante que as instituições formadoras também se preparem para dar provimento dessa mão de obra. E para dar esse provimento de mão de obra qualificada, é necessário ter profissionais, professores, dentro dessas áreas. Eu me lembro que, quando o reitor do Instituto Federal de Pernambuco, nós implantamos o curso de construção naval no nosso campus em Pojuca, né, e nós tivemos uma dificuldade enorme de conseguir professores na área de construção naval, porque Pernambuco não tinha essa realidade. Né? Como é o nome da senhora que falou da idade aí? Bom, é importante que ela entenda que não se trata de ter importância de ter um curso superior técnico, se trata de observar as oportunidades, numa área ou outra. Hoje, o que o mercado está dizendo é que é mais fácil chegar a ter um emprego com curso técnico do que com curso superior. Gente, o programa está chegando ao fim já. Eu queria ir agora, já nos finalmente, a gente ir para a parte prática. Senhor representante do Senai, quem assistiu a gente e deseja fazer um curso técnico, deseja estudar no Senai, o que é que deve fazer, quem deve procurar, como é que deve proceder? Ele deve procurar primeiro o nosso site, né, o www.pe.senai.br. Lá ele vai ter todas as informações necessárias acerca do tipo de curso que ele quer fazer, quais escolas ele pode fazer. Né? Ele pode também procurar o Senai diretamente em uma escola, em Santa Amaro, no Cabo, em Água Fria, em Areias, aqui na região metropolitana, em Caruaru, em Petrolina, em Garanhuns. Então, ele pode diretamente procurar saber qual o tipo de curso, quais são os cursos que o Senai oferece. E lá ele se matricula. Ou pode se inserir num dos programas Novos Talentos do Governo do Estado, ou no Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso, de acesso ao Emprego, né, e ensino técnico, não ensino técnico ao emprego, que ele vai ter a possibilidade de, além de fazer um curso gratuito, de receber uma bolsa para se manter, além de alimentação, transporte, equipamentos de proteção individual, etc. Então, para se estudar hoje, fazer um curso técnico está muito mais fácil do que há 10, 15 anos, quando era muito mais complicado. Hoje você tem várias possibilidades, tem várias ofertas, um número de instituições, como Antônio Carlos bem frisou, ela saiu exatamente das instituições federais, Antônio Carlos, de 144 escolas em 2003 para hoje 513. Então, é um salto gigantesco. Então, o Senai também tem crescido muito e as escolas técnicas estaduais surgiram também há pouco tempo aí para poder dar provimento às empresas que querem uma mão de obra qualificada. Secretário, bem rapidinho, e o que é que o governo oferece para essas pessoas? Onde os jovens podem, o que os jovens podem procurar, a agência do trabalho, onde é que eles podem se informar para saber quais são os programas que eles podem ter acesso para ajudar nessa jornada em busca do primeiro emprego? O site da Secretaria de Trabalho apresenta toda semana as oportunidades de cursos que nós temos conveniados, por exemplo, com o Sistema S. O programa Novos Talentos é um programa que nós oferecemos em conjunto com o Sistema S e toda semana nós listamos os cursos que vão ser oferecidos, os locais onde vão ser oferecidos. A inscrição é via internet, certo? É absolutamente republicana, não há peixinhos nem afiliados, né? E os locais de matrícula são determinados e as datas de funcionamento dos cursos também. Esse ano, nós vamos oferecer, nós estamos oferecendo nesse conjunto de cursos, Pronatec, Novos Talentos, Qualipetro, Qualialto, Qualinaval, mais de 70 mil qualificações no estado de Pernambuco. Okay. Né? Então, isso é realmente alguma coisa nova que está acontecendo, alguma coisa que aponta para o futuro e dá confiança que a gente será realmente um estado diferente. Jorge, muito obrigada por sua participação também. Agradeço a vocês três. Acho que foi muito esclarecedor para quem nos estava assistindo e está procurando o primeiro emprego. Muito obrigado, boa noite. Nós é que agradecemos a oportunidade. Uma boa noite para você também que nos acompanhou até agora. Obrigado pelas perguntas. Peço desculpa por aquelas que não tive tempo de fazer, mas fica para uma próxima. Boa noite e até o próximo programa.